É nossa convidada para uma análise ao Orçamento do Estado, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Considera que as medidas anunciadas são amigas das famílias? Bom, eu diria que estamos perante um Orçamento de Estado, bom dia em primeiro lugar, que é um Orçamento de Estado que tem poucas medidas. Tem poucas medidas quer a nível do impacto nas famílias, quer a nível do impacto nas empresas. Portanto, dizermos que é amigo das famílias é um pouco relativo. O que estamos a viver ainda é consequências dos Orçamentos de Estados anteriores, nomeadamente com a eliminação da sobretaxa, que vai ter agora um reflexo realmente real em 2019, mas não podemos dizer que o Orçamento de Estado para 2019 tenha medidas significativas para as famílias. Aliás, aquela que se tem mais salientado é a questão da tributação das horas extraordinárias, que vão ter, em termos de taxa de retenção, um englobamento diferente, não vão somar aos restantes rendimentos desse mês, o que significa que no mês em causa haverá uma tributação inferior, mas a tributação geral, em termos de ano, não vai sofrer alterações. Portanto, as horas extraordinárias vão ter a mesma tributação. Simplesmente não vão ter um agravamento da taxa de retenção. Quanto à questão de outras medidas também significativas, em termos de IRS, a medida do incentivo para o regresso dos imigrantes, portanto, para regressarem a Portugal, essa medida, apesar de tudo, tem uma compensação bastante simpática, com 50% dos rendimentos a não serem tributadas, e quando estamos a falar destes 50% dos rendimentos, estamos a falar de todos os rendimentos, sem limitações, sem definir atividades, o que significa que pode ser atrativo, de facto, para que os jovens, ou menos jovens, porque não é restritivo, que tenham emigrado principalmente nas alturas da crise, retornem a Portugal e, portanto, tragam as suas capacidades, aquilo para beneficiar o país. E por isso não podemos deixar de salientar que pode ter um impacto positivo, não nas famílias, mas na economia. O que todos querem saber é se há um aumento real do poder de compra para os portugueses. Sabemos que vão manter-se os escalões de IRS. O Ministro das Finanças explicou que tem caído ao longo desta legislatura, os escalões têm caído, os escalões sobre o imposto de rendimento singular. Qual é a sua perspectiva relativamente a esta medida e nesta variante do aumento de poder de compra dos portugueses? Bom, em regra, os escalões são alterados ou ajustados todos os anos em função da inflação. De facto, aquilo que está previsto é haver uma inflação de 1,6% e, não havendo o acompanhamento dos escalões, não haverá um aumento do poder de compra, poderá haver uma redução do poder de compra. Porque aquilo que acontece é que, no final, em relação àquilo que é a tributação final, não há ajustamento e, portanto, se há aumento dos valores, vai haver perda do poder de compra. Portanto, acredita que não mexendo no IRS este ano, os portugueses perdem poder de compra? Vão perder um pouco, até porque, repare, estas medidas e com a inflação que existe e com todas as mudanças que têm existido a nível da economia, não havendo ajustamento nos escalões, é claro que este ano o que vai acontecer é que provavelmente as taxas de retenção que serão publicadas durante o princípio do próximo ano vão ter, se calhar, alguns ajustamentos, portanto, o efeito nos bolsos dos portugueses será de receberem mais, mas depois na tributação final, como não há ajustamento nos escalões, não haverá variação naquilo que vão pagar. Há outras medidas de apoios sociais, com o aumento no abono de família, programa de apoio também ao acesso à habitação e, no caso dos imigrantes que regressem a Portugal, vão pagar metade do IRS. Acredita que são medidas suficientes de incentivos sociais para a situação atual do país? É o Orçamento de Estado parco em medidas. Não podemos dizer que seja que tenha muito impacto a nível geral. Agora, o que acontece é que há aqui uma certa... conserva-se um pouco aquilo que já vinha do passado, portanto também não há um agravamento, excepto pela questão da inflação, que pode trazer realmente um agravamento de 1,6%. Agora, em termos gerais, não se pode dizer que haja um agravamento ou um desagravamento. Há sim um Orçamento de Estado
estável, que traz alguma estabilidade fiscal, não há grandes consequências do seu impacto, quer nas empresas, quer nas famílias. Diria também aqui, e ressalvando aqui nas famílias, uma questão importante que é, nas famílias não, peço desculpa, nas empresas, que é a eliminação do PEC, ainda que com condições de pedido. Portanto, há aqui condicionantes, mas para as empresas, em termos gerais, principalmente para as de pequena dimensão, isto será com certeza uma boa notícia. Há também o agravamento das tributações autónomas, o que significa que, mais uma vez, as opções são ir pela uma tributação mais fácil do que propriamente pela tributação do lucro real das empresas. A tributação autónoma sobre as viaturas tem sido algo que tem vindo a ser agravado ao longo dos anos e, mais uma vez, este Orçamento de Estado vem agravar. De um ponto de vista, pode ser visto como algo para combater os excessos das empresas, nomeadamente na atribuição de viaturas a membros dos órgãos sociais e com benefícios, mas, por outro lado, prejudica também as empresas que precisam de ter frotas para o transporte dos seus trabalhadores e que essas também ficam abrangidas por este aumento da tributação autónoma. Gostaria de salientar também aqui uma norma positiva que tem a ver com as notificações eletrónicas, que gerou alguns problemas este ano, nomeadamente através daquilo que é denominada via CTT, em que todos os sujeitos passivos de IVA, empresas e particulares que tivessem sujeitos a IVA, tinham que aderir às notificações eletrónicas para serem notificados de qualquer questão relacionada com a autoridade tributária. E agora, de facto, o que assistimos é a eliminação da norma da coima aplicada e, se não for aberto ou se os sujeitos passivos não aderirem ao via CTT, o que vai acontecer é que as próprias finanças vão notificar diretamente os contribuintes. Portanto, parece muito mais justo, até porque os empresários depois não conheciam este tipo de obrigações e que resultou, durante este ano, num processo de coimas aplicadas de forma massiva a muitos contribuintes e, portanto, vemos com muito agrado esta situação. Também do ponto de vista dos prazos do IRS, gostaria também de salientar aqui um reajustamento de prazos que vai permitir uma melhor utilização do calendário fiscal, aliás, uma norma que a Ordem defendeu muito, que era a separação e a diferenciação de prazos para não causar sobrecarga nos sistemas e poder haver um planeamento mais correto da entrega das obrigações. Também aqui, eu diria que em relação aos contabilistas, só aqui chamar a um ponto que é o compromisso do Governo na criação de legislação relacionada com o justo impedimento para a doença do contabilista quando ele não possa cumprir as suas obrigações fiscais que têm consequências a nível das empresas. Ainda no âmbito do IRS, há um incentivo ao trabalho suplementar, uma vez que vão descontar menos os rendimentos relativos às horas extraordinárias. Sim, mas como há bocado explicava, é um efeito que só tem no momento da retenção na fonte. Claro que no próprio mês, quando eram pagas horas extraordinárias, o que acontecia é que a retenção, o valor do rendimento era somado ao rendimento do mês e, portanto, a retenção podia subir substancialmente, nomeadamente passar para um escalão seguinte, e o valor da hora extraordinária quase que desaparecia. Mas este efeito é no mês, porque no efeito total do ano não há alteração. Portanto, as horas extraordinárias vão ser tributadas da mesma forma como eram anteriormente. Portanto, não há esse incentivo que anunciava inicialmente, um incentivo ao trabalho suplementar, porque fica tudo na mesma. Não. No final fica tudo na mesma. Há, de facto, uma vantagem no mês em que se recebe a hora extraordinária, em que havia aí uma desproporção, que depois se ia recuperar no final do ano, e esse efeito passa a ser logo sentido no momento. Muito bem, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada.